Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 7 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Vendo as multidões, Jesus compadeceu-se delas. Pedia ao dono da messe que envie trabalhadores. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, e a colheita se perde, apodrece nos campos. Não há dúvida que esse seja o maior problema pastoral dos tempos de hoje. Se fizéssemos um Yeshua, um Ruá, um Caná todo dia haveria centenas de pessoas que se convertem. Mas o que falta são os pastores, os trabalhadores, que apacentem o rebanho. Como é triste isso! Se brotar em você o desejo de ser um trabalhador pastor da vinha do Senhor, não sufoque esse chamado, ou pelo menos reze, para que brote em você e em muitos outros. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vendo a multidão, Jesus ficou tomado de compaixão, porque esta multidão estava cansada e abatida como ovelhas que não têm pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie operários para a sua messe. O grande sofrimento de Jesus durante a sua vida terrena e hoje também é não ter pastores suficientes. Hoje também Jesus continua suplicando ao Pai que mande pastores, agricultores para a sua messe, porque a messe é grande e os operários são poucos. O maior sofrimento para Jesus e para quem ama o reino de Deus é ver que a messe se perde, a colheita apodrece nos campos sem que ninguém a recolha e a transforme em pão. Se nós olharmos com calma para os nossos retiros, Yeshua, Ruá, Caná, Fanuel, percebemos que quando o retiro é bem feito, na oração, na intercessão, na seriedade, com uma boa preparação, nunca falha, sempre dá fruto. Sempre haverá muitas pessoas que se sentem tocadas e desejam iniciar uma caminhada. Igualmente, podemos falar das missões de rua. Na última missão que realizamos e que durou uma semana, saíram mais de 500 pessoas. Por quantos retiros uma equipe faça, por quantas missões a gente realize, sempre haverá pessoas novas para convidar e sempre acontecerão conversões. Devemos muito refletir sobre isso. No início da Missão Belém, realizávamos até 5 ou 6 retiros por ano cada equipe. Uma equipe ajudava a outra. Resultado, dobrávamos e triplicávamos no mesmo ano. Grande foi a nossa alegria em constatar isso.
Mas bem cedo esbarramos tragicamente em um grande problema. Faltavam pastores para todo este rebanho. O povo se convertia, mas nós não éramos capazes de cuidar deles. Parece incrível. O problema não estava na dificuldade de converter, mas na incapacidade de pastorear tanta gente. Por esse motivo, tivemos que distanciar um retiro do outro, até chegarmos a fazer somente 2 retiros por ano, para nos dedicar com seriedade à formação de novos pastores. Nas casas de acolhida não é diferente. Graças a Deus, estamos hoje com cerca de 2.700 acolhidos diretamente das ruas. Frequentemente, os de frente devem dormir no chão, porque não há camas suficientes. Precisaríamos abrir mais casas, mas não há sirineus, não há pastores, não há missionários que possam cuidar do rebanho. Temos uma semente que dá um fruto ilimitado, mas não temos agricultores, pastores, pessoas que consagrem sua vida ao reino de Deus. A partir destas considerações, você entende que não se trata de um problema de colheita, porque ela é sempre abundante, mesmo que a equipe faça somente 2 retiros por ano. O problema está em nós pastores. O problema é o pastor, o problema é o agricultor, os operários, para esta messe, não a messe. Antigamente como hoje, o mundo se perde por falta de pastores. Nós poderíamos encher uma casa de acolhida por dia, acolhendo todo dia 20 irmãos das Cracolândias deste mundo, que se formam em todo canto. Mas não fazemos isso porque não temos coordenadores, não temos sireneus. Irmãos, não há dúvida que a arma que o diabo escolheu para paralisar o mundo é paralisar os pastores, travar os pastores, colocar medo naqueles que são chamados a servir o rebanho. Se os pastores fossem santos, não há dúvida que revirariam o mundo. Até o inferno colocariam de ponta cabeça. Mas infelizmente culpamos a todos, exceto que a nós mesmos, e não entendemos que a raiz de todo o mal está na falta de ardor pastoral e missionário, na falta de generosidade. Até começamos bem, mas quando o amor se torna exigente, quando o rebanho tira a nossa privacidade e consome todo o nosso tempo, é mais fácil jogar um videogame do que fazer um diálogo. Ou quando Deus pede mais, então falamos, não quero mais, não aguento mais, não sei se é isso, e logo esmorecemos. Sem contar que esse exercício de amor coloca em destaque os nossos limites e defeitos. O videogame não vai me mostrar os meus defeitos, não é grosseiro comigo. Pelo contrário, um ser humano coloca à prova a minha paciência. E se não tenho um amor suficiente, tudo desmorona, tudo acaba em briga. Por isso, às vezes, prefiro a companhia dos meus animais de estimação do que a evangelização. Repetimos, a maior dor para Jesus e para quem ama o reino de Deus é ver que a messe se perde, a colheita apodrece nos campos, sem que ninguém a recolha e a transforme em pão. Nada mudará no mundo ou na sociedade se não conseguirmos criar um grupo forte de pessoas que aceitem ser formadas como pastores, agricultores, aceitem se gastar para Deus, aceitem se tornar pescadores de homens, aceitem colocar Deus em primeiro lugar, na profunda humildade de se deixar lapidar para aprender a ser pastores. Um punhado de 12 pobres homens, os apóstolos, reviraram o mundo daquele tempo, reviraram Roma, a Grécia, e depois do primeiro século os cristãos eram 6 milhões, e depois de 3 séculos o cristianismo se tornou religião do império.
Será que os primeiros tempos eram mais fáceis do que os tempos de hoje? Irmãos, demos grandes passos. Demos grandes passos nas nossas equipes, nas nossas casas de acolhida. Não temos mais medo de dar os temas, não esperamos mais pelo padre ou pela irmã. Aprendemos a tomar a iniciativa, a providenciar toda a infraestrutura, a fazer os convites, as cativações, dar formação. Agora, o que falta é a disponibilidade a se formar como pastores, mesmo como leigos. A disponibilidade a ser pai e mãe dos novos que nascem, a deixar-se formar. Sim, porque o pastor não é somente o padre ou a irmã, mas cada pessoa que tem uma responsabilidade em virtude do sacerdócio do povo de Deus. A função da nossa escola de pastores, escola de sirineus, para os grupos de evangelização e para as casas de acolhida é capacitar os que respondem sim a Deus, a apacentar o seu rebanho. A disponibilidade a se formar como pastores é o primeiro passo. Não se inventa um pastor de um dia para o outro. O pastor é uma pessoa que conhece o mundo e os perigos do mundo, conhece o rebanho e a fraqueza do rebanho, conhece a fome do povo e onde estão as verdes pastagens, conhece a arte de conduzir com carinho, com firmeza, com determinação, com inteligente estratégia, com santa pedagogia, com responsabilidade, com empenho, com consciência de que cada ovelha foi resgatada pelo sangue de Cristo. Mas, sobretudo, o pastor deve aprender a conhecer a si mesmo, reconhecer seus defeitos, deixar-se moldar por Deus e permitir ser corrigido pelos irmãos. O pastor que não vence seus defeitos e pecados acaba dando escândalo e conduz todo o seu rebanho ao abismo, deixando as ovelhas se esfacelarem nas rochas do fundo. De certa forma, o que Jesus falou para Pedro, fala hoje para cada um de nós, na nossa pequenez. Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas que nasceram do lado aberto de Jesus. Algo mais precioso não há. Em virtude do nosso sacerdócio comum, temos o dom e a missão de apostolar, ou seja, anunciar, do grego apostelo, enviar para anunciar. Temos o dom de apacentar, não como um ministro ordenado, um padre claramente, mas como leigos, como simples fiéis. Temos realmente o dever, o dom, a missão de apacentar o rebanho do Senhor. Não esqueçamos que os leigos possuem o dom do sacerdócio comum dos fiéis, e as 3 dimensões do sacerdócio são ensinar, santificar e reger. Essa última, reger, significa reger uma comunidade, organizar uma comunidade, presidir uma comunidade, apacentar como o rei fazia, como fazia o rei Davi, que sacerdote não era. Faz parte do leigo a função, dom de apacentar uma porção do povo de Deus, a começar pela sua família. Não é a família uma pequena igreja, uma igreja doméstica? E não são os pais que regem a família? Não são os pais os pastores da família? Por que se surpreender que isso continue nas igrejas, em escala maior? Claro que isso não substitui a importantíssima e única missão do Padre, mas tente pensar, quem manteve unidos os apóstolos depois da tragédia da morte de Jesus, depois que se tinham dispersado, quem ficou com eles no cenáculo? Não foi Maria? A igreja não se reuniu ao redor da mãe de Jesus. Ela não era padre, nem bispo, mas era a alma desta primeira comunidade de bispos. Nos primeiros tempos da igreja encontramos Áquila e Priscila,
e uma multidão de leigos que exercem funções ligadas ao sacerdócio comum. Este aprofundamento nos ajuda a entender melhor o trecho que hoje meditamos e que vamos ouvir novamente. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a dar mais um passo na decisão de ajudar os nossos irmãos mais novos, como pastores ou pequenos pastores que ajudam quem vem atrás deles. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
A messe é grande. Paz e alegria a todos. Pedi ao dono da messe que mande operários. Paz e alegria a todos.
A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são